Me dê uma palhinha. Quanto tempo você está apurando essa reportagem? Ô, Juca, e vocês, pela parte de vocês, vocês estão diante de um fenômeno, né? Que sou eu, que em 12 horas depois da derrota do Flamengo, botei no ar uma série com 4 reportagens e apurei isso tudo. Então eu sou um fenômeno do jornalismo, né? Peguei, puto com a derrota ali de 4-1, resolvi produzir uma série de reportagens e botei no ar em 12 horas. Então, a honra de vocês estar com um fenômeno, né? Juca, são já uns 3 a 4 meses vendo muito documento. E, aliás, parênteses, tem outra coisa engraçada nessa história que eu descobri, assim, eu realmente, Juca, assim, a gente tem coisa que incomoda a gente, tem outras que realmente não dá pra gente se incomodar. Não me atinge mesmo, porque são tão inacreditáveis, né? Uma das coisas que eu descobri nesse momento, que eu vi em algum momento, alguma pessoa falando, é que a matéria é feita com documentos públicos. Então, estavam lá já, então não tem relevância nenhuma, porque são de domínio público. Então, se você pedir, a gente descobriu uma coisa nova no jornalismo. Se você pedir uma lei de acesso à informação, não tem valor nenhum, porque é público aquele documento. Se você for no cartório, a matéria, só um parênteses, a matéria da CBV é toda feita em cartório, né? Em documento de cartório, e conseguiu levantar tudo domínio público. Mas, não tem valor nenhum, porque é tudo domínio público. É surreal que a gente... Inclusive, até um parênteses, neste UOL aqui, eu fiz uma série de reportagens também, que ganhou o prêmio Petrobras, etc., sobre a Confederação de Basquete também, mostrando toda a sujeira, etc. Tudo domínio público também. Então, assim, são centenas. Olha, eu percorri Comissão de Valores Imobiliários Americana, mais uma longa, assim, pesquisa, juntas comerciais de vários países, paraísos fiscais. Então, são 3 a 4 meses levantando toda essa documentação, estudando, tentando entender, porque é tudo muito complexo, algumas coisas que a gente que não é do mercado financeiro tem que ter consultoria de algumas pessoas, e pessoas muito preparadas, assim, que eu conversava e mostrava, tentava entender. Porque a partir de amanhã, por exemplo, principalmente, a gente vai começar a entrar numa teia sofisticadíssima de empresas, das pessoas que têm relação de negócio com o Textor. E, assim, só para dar uma palhinha, para não entrar em mais spoiler, a gente está falando dessas pessoas, essa rede, está em 35 países, 35 empresas que eu consegui catalogar. 10 países, passam por 10 países, sendo que 6 paraísos fiscais. Que é outra coisa que eu aprendi com essa série também, a normalizar, né? Que as pessoas falam assim, não, mas negócios nos Estados Unidos são feitos assim mesmo. Quer dizer, não há mais nenhum problema passar por paraíso fiscal, sempre fazendo a ressalva. Isso tudo é legalizado, e o sistema foi feito para legalizar essas coisas, porque foi feito por essas pessoas, né? Então, assim, depois amanhã a gente começa a entrar nessa história, e quarta-feira a gente entra na... Opa! Tava tão bom, tava tão bom. Tava tão bom. Zé! Voltou, Lúcio. Vamos lá, Lúcio. Então, assim... Então, nisso aí, a gente tem uns 3, 4 meses de trabalho, Juca, consultando diferentes fontes. Tá. Só um pouquinho. O Lúcio estava explicando o que ia ter na quarta-feira, quando caiu a ligação. Isso. Amanhã a gente começa a entrar realmente na teia de empresas, de pessoas que se conectam ao Tec, empresários que em algum momento investiram junto com ele, investem, e as conexões desses caras. Então a gente conseguiu situar, mais ou menos, localizar cerca de 35 empresas, passando por 10 países e 6 paraísos fiscais. É uma teia muito complexa, assim, que eu demorei muito para entender ela, precisei de muita ajuda para entender ela. Ô, Lúcio, você sabe que onde foi que eu encontrei o contrato da CBF Nike em 2000, que acabou redundando numa CPI?
num cartório no Rio de Janeiro. Mas então não vale, Juca, porque é domínio público. Domínio público. Ainda tive que mandar fazer uma tradução juramentada, porque era em inglês. Zé Trajano. Zé Trajano, você faz favor, faça as honras da casa, depois de toda essa prosopopeia exagerada que o Lúcio lançou mão para falar de nós dois, você responda a ele como você quiser e já me ajuda também a responder a nossa enquete. Bom, primeiro vamos de enquete, tudo equilibrado, como você falou, mas eu vou te acompanhar. Juventude e Corinthians, tá bom? Só para satisfazer o nosso pessoal. Em relação ao Lúcio, o que me deixa profundamente magoado é o que vem acontecendo. Porque quem conhece o trabalho do Lúcio, que vem de anos, que é um trabalho do bloco do Eu Sozinho, perseverante, com a agência Sportlight, com tudo isso que você falou, fez matéria sobre o Landim, o vôlei, Ari Graça, fez Confederação de Basquete e tantas outras. Mas todas as outras com pesquisa, indo atrás. É aquele repórter que está praticamente em extinção na imprensa brasileira. Ele segue a maneira de trabalhar de pessoas que já se foram, que eram nossos ídolos. Né? E ele mantém viva essa chama do verdadeiro repórter que vai atrás. Porque hoje é muito fácil para as pessoas sentadas, né, com o bumbum na cadeira, nas televisões, não sei lá onde, e dando opiniões sobre tudo e sobre todos. Então, o que me deixa profundamente magoado é o retorno, a repercussão desse material do Lúcio. O que eu estou vendo é que o torcedor fanático, que não tem ideia das coisas diretamente, que não sabe direito quem é o Lúcio, que fica com esse tipo de coisa, preparou uma matéria logo depois do jogo. Isso agora que o Lúcio explicou que ele é um fenômeno, né? Horas depois, ele prepara uma série de 4 matérias que está há 4 meses levantando dados e preparando ela. Mas esse torcedor até, eu não gosto, mas eu posso até entender. Mas gente da nossa imprensa, colegas de profissão, gente que veio de longe, como diria o nosso querido Leonel, sabe? Fazendo campanha, perseguindo o Lúcio, por ter feito uma grande matéria. É inacreditável o que nós estamos vendo. Esse pessoal que está se comportando desse jeito tem uma cabecinha de Santo Onofre. Espera o final, né, seu Zé? Podia esperar o final, pelo menos. Podia esperar a quarta matéria. Espera a quarta matéria. Não é? Esse pessoal tem uma cabecinha de Santo Onofre e parece aquele pessoal que tem lavagem cerebral feita por pastores de igrejas espalhadas por aí. Então, isso me choca profundamente. Eu confesso, eu não sou muito de ler comentários nas redes sociais que eu faço parte. Instagram, Twitter. Mas dessa vez, de uma forma, eu não devia ter feito isso. Passei a ver os comentários. E eles acusam o Lúcio e acusam eu e o Juca, 2 velhos gagás. Quem está apoiando o Lúcio, apoiando o material produzido por ele, é velho gagá. Que tem que... Eu sabia que vocês eram assim, sabe? Agora, tudo isso porque por causa do Botafogo, por causa de uma paixão clubística. Eles estão passando por cima de uma série de coisas. Inacreditável isso. Mas deixando isso para lá, o que nós temos que fazer aqui é ouvir cada vez mais o Lúcio. Ele já explicou um pouco como foi a pesquisa, esse trabalho. E eu queria que ele explicasse mais um pouquinho como partiu essa ideia, a origem, né? Que pode até esclarecer para esse aí. Como é que foi a origem? Pessoal, ele nunca falou do Landim. Você pode falar até do Landim um pouco para a gente. Né? Então, Zé, só um minuto, Lúcio, faz favor. Eu quero lembrar o seguinte. Quando em 2005 denunciou-se a máfia russa no Corinthians, a MSI, teve jornalista corintiano que não pôde mais ir ao Pacaembu ver o Corinthians jogar. Gol do Fluminense, 1-0. Ixi. Porque você é contra o Mascherano, você é contra o Tevez. Eles queriam, e o Corinthians foi campeão brasileiro em 2005. Né?
Kia Jonabichian, Boris Berezovsky, que depois apareceu misteriosamente morto num hotel em Londres. Misteriosamente morto num hotel em Londres. Porque quando a gente fala dos oligarcas, da máfia russa, nós estamos falando de gente que mata, que manda matar. Quando... meu Deus do céu. Novo, Juca, perdão, leiam a 4ª matéria sobre isso, tá? Então, Lúcio, quando... Agora está me fugindo o nome dos 3. Sérgio Rangel, a nossa menina... Meu Deus, repórter da ESPN, depois foi para a Sport TV. Gabriela Moreira. E Gabriela, fizeram as matérias do... E o Capello, fizeram as matérias do Cruzeiro, não podiam ir a Belo Horizonte. Deu no que deu. Do mesmo jeito que o Corinthians caiu para a 2ª divisão em 2007, o Cruzeiro ficou 3 anos. Depois de ter sido campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, bicampeão. Não é possível que as pessoas olhem para essa série de matérias e não percebam isto. Agora, em relação ao jornalista, Zé, jornalista que está criticando, esses, ou sobre esses, o meu respeito acabou. Fala, Lúcio. Eu perguntei ao Lúcio só para lembrar, como é que ele teve a ideia? Não foi na barraca do Aguinaldo, certamente. O pessoal já está falando aqui dos tempos do bate-bola. Será que foi na barraca do Aguinaldo? Você ficou pensando e tal? Bom, só passando a régua nisso, assim, eu aprendi com o velho jornalista que também está aqui entre nós, né? Que não se briga com gambá. Mesmo se você ganhar a briga, você fica com cheiro. E claro que tem coisas que atingem a gente, mas nesse quesito, de verdade, cara, eu passo rindo por algumas coisas, né? Porque é tão ridículo, né? Que você fez a matéria por causa depois do jogo. É tão patético, assim, que realmente não dá para atingir. Eu acho engraçado mesmo. Então, e vamos seguir. Quanto à matéria, seu Zé, Juca, assim, primeiro, assim, a primeira coisa que me incomodou muito, assim, eu acho que incomodou todo mundo, inclusive, acho que os botafoguenses também, que não ficaram ainda, que não viraram uma seita, que foi aquela coisa de um sujeito chegar no Brasil, e aí não tem nada de patriotada, nada, mas apontar o dedo para todo mundo e falar que aqui tem manipulação de resultado, corrupção, etc., sem prova. Esse é o problema. Porque também é outra coisa que a gente precisa deixar bem claro. Ninguém tem dúvida que é muito provável de ter. E já mostraram que existe manipulação. E ainda mais agora, com essa loucura das bets, etc. É óbvio que amanhã ou depois vai surgir manipulação. Que a gente está diante de um quadro ensandecido de bets, etc., que isso cresce cada vez mais. E aí, quando pintar, alguma iluminada vai falar, tá vendo? Tinha razão. Não tinha. Porque você não pode apontar o dedo sem provas. E aquela cena, isso é uma loucura. Aquela cena realmente dele no Senado, apontando o dedo para todo mundo. Ele, quando cita e fala em times, e aí ele fala em jogadores, e quando você vai ler o relatório, é muito possível você identificar jogadores. Você está apontando o nome de pessoas, cara, sem prova, cara. Isso é uma loucura, cara. E aquilo me incomodou muito. Eu falei, bom, quem é essa pessoa que está chegando num país e apontando o dedo para todo mundo, para o sistema inteiro, e por quê? E aí você vai entender um pouco mais quem é essa pessoa, assim, né? Que é um cara da extrema-direita americana, apoiador do Trump, e que usa os mesmos métodos, né? Primeiro você precisa entender um pouco da pessoa. Entre outras coisas, ele chega no Brasil com um discurso, logo depois que ele começa a fazer essas acusações, com um discurso absolutamente bolsonarista, né? O Brasil está sob censura, ele fala literalmente isso está publicado, o Brasil está sob censura, etc., que é um discurso que a gente sabe muito. Então a gente começa a entender um pouco essa pessoa, quem é John Textor, etc. E a partir daí eu vou começar a ver o negócio dele. E começo a encontrar, nesse lugar, Justiça Americana, Comissão de Valores, um histórico dele, porque, entre outras coisas, tem uma senha, inclusive na primeira matéria, que ele fala, ele se anuncia para o Senado e fala,
deixa eu contar para vocês. Eu fiz minha fortuna numa empresa de inteligência artificial, né, etc, etc. E aí eu falei, vamos ver como fez a fortuna, etc. E aí você vai ver, e vai ver que a história não é bem assim. E aí você começa a entender como ele fez a fortuna, você descobre subsídios estatais de milhões de dólares, quase 100 milhões, que se esvai em pó. E não é possível que alguém banalize isso, sabe? Você recebeu 100 milhões, quase 100 milhões, 84 espécies, mais terrenos, etc., do estado da Flórida, de cidades ali do estado da Flórida, e esse dinheiro se esvaiu, não virou nada, sumiu. E aí você tenta entender da onde esse cara fez a fortuna e começa a ligar os pontos. E é importante dizer isso, sabe? Porque, entre outras coisas, assim, tem um editorial de um jornal da Flórida que é muito feliz e fala no texto do sistema financeiro e como os homens, a gente se lembra muito do Brasil, parece que está falando do Brasil, como os homens poderosos manipulam o sistema e acabam impunes, né? Que é o que está falando após o julgamento dele. E que ele chega, como é o modus operandi dele também, em geral não vai a julgamento, não vai ao transitado em julgado. Quando chega perto, faz um acordo. E nesse acordo, por exemplo, do estado da Flórida, quem arca com as despesas são as seguradoras. Quer dizer, nem isso ele arca. E ele ainda se dá bem no final. Então, é atrás desse homem que a gente vai entender. Um cara que, nos negócios, conseguiu, por exemplo, um subsídio de 100 milhões, esse dinheiro sumiu. Os sócios dele, você vai ver a ação deles na justiça, porque não falam. Isso é outra coisa que vai estar na quarta matéria. Eu dou aqui um breve spoiler. As pessoas têm uma névoa de silêncio em torno do personagem impressionante. E você não consegue falar com elas. Então você vai entendendo isso tudo e vai vendo a teia que se monta em torno dele e o modus operandi dele. No primeiro negócio, que é a Digital Domain, uma empresa histórica, etc., do cinema de Hollywood. E aí no segundo negócio, que é muito parecido, que hoje a gente conta um pouco desse segundo negócio, a Pulse Evolution, e depois na fusão que ele faz, e isso está na terceira matéria, e a conexão com as empresas, quem financia ele, quem nem chega a financiar, mas se apresenta, e são histórias inacreditáveis. Então a gente vai começando a entender essas conexões. Qual